Olá, vamos iniciar mais um podcast, A Voz da Liberdade. Esse espaço aqui foi criado pelo Partido Liberal do Estado do Pará, tendo à frente a presidência o deputado federal Joaquim Passarinho. E hoje, o nosso entrevistado, o nosso convidado, ele é de Oriximiná, né? De uma família de pecuaristas. Ele é formado em Direito, já esteve à frente da prefeitura, né, como vice-prefeito no período de 2017 a 2020, e hoje ele está como presidente do Partido Liberal em Oriximiná. Eu estou aqui com o nosso entrevistado, o Hércules Souza. Muito prazer, Hércules, seja muito bem-vindo. O espaço é seu e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, Nayara. É uma satisfação muito grande estar aqui com o PL, né? À frente do PL também, com esse desafio que o PL nos convida a fazer, né? Levar para a população, não só de Oriximiná, para todo o Pará, para todo o Brasil, o que é a verdadeira luta do PL, o que é o verdadeiro desafio que hoje nós temos com o PL. Mas esse foi um espaço criado, né, para você, para a gente conversar, discutir, levantar bandeiras, enfim, é um espaço oferecido pelo partido para que a gente possa ter diálogos, né, trazer assuntos do momento, enfim. Então, Hércules, para a gente começar o nosso bate-papo, né, eu gostaria de saber quem é o Hércules. Eu sempre gosto de perguntar antes, né? Quem é a pessoa? Quem é o Hércules pai, o Hércules como um homem, o Hércules como marido, morador de Oriximiná. Conte um pouquinho pra gente. Bom, eu sou filho de Oriximiná, nasci em Oriximiná e o meu pai trabalhava no Banco da Amazônia. Então nós viemos muito cedo para Belém. Eu vim com 7, 8 anos para Belém, até porque meu pai optou por trazer a dificuldade no interior, era muito grande, filhos para estudar, né? São E quantos nós irmãos? somos 4 irmãos, tá? 2 homens e 2 mulheres. Então nós viemos para Belém para estudar, todos formaram. Acabou depois meu pai retornando para Oriximiná com a minha mãe, que nós sempre tivemos a família lá, e os filhos ficaram para estudar. Com o tempo formei, casei, sou casado com a Nícia, tenho 2 filhos. Nícia Souza, 2 filhos, é o Caio e a Sofia, Ah, né? legal. E a gente está nessa luta. Já militei como advogado um bom tempo aqui, sempre trabalhei aqui em Hoje ainda Belém. está atuando com Hoje ainda, advocacia? ainda faço advocacia, ainda atuo com advocacia, mas a minha atuação maior hoje também já está voltada à pecuária, que é assim, a nossa família sempre teve uma ligação muito grande com o campo, então acaba que eu estou em Oriximiná, fui vice-prefeito lá, né? Uhum. E nós estamos lá nessa luta, de levar uma defesa da pecuária, da produção, da sociedade, ó. Tá. Você nasceu em Oriximiná, teve uma trajetória por Belém, né? Isso. Só que eu queria conhecer um pouquinho Oriximiná. Como é que faz para chegar no município? Hoje, Não, pode vamos lá. falar. Hoje a melhor forma de chegar em Oriximiná. Você tem voos a Santarém, Belém, Santarém, né? Então, em Santarém nós temos ferryboats. São navios bons que fazem essa viagem diariamente Santarém, Oriximiná. Outra opção, se você for de Belém, você vai pegar aqui a Transamazônica, você pega, sai Belém, pega um pouco da Transamazônica, depois você pega Santarém, Cuiabá, que chega a Santarém e também faz a viagem no ferryboat. Hoje nós não temos viagens diretas de barco para Oriximiná, Santarém, Belém, Oriximiná. Toda vez que você quiser a opção de barco, vai também de barco. Mas a maioria das pessoas, se for optar por barco, fazem um barco que vai para Manaus, porque Oriximiná é muito próximo ali do Amazonas, Uhum. então acabam descendo em Óbidos, que é o ponto mais próximo, para se deslocar para Oriximiná. Então você consegue chegar de Oriximiná tanto pelo rio, quanto de avião, quanto de carro. Claro que com suas dificuldades, principalmente a parte terrestre, está muito difícil Uhum. o transporte.
Quanto tempo, mais ou menos, terrestre para chegar até lá? Tá, terrestre você tira em média um dia e meio, que vão ser Contando com 30, essas com dificuldades da toda a estrada. dificuldade, estrada. Na época do inverno, a gente tem visto as estradas estão muito estragadas, deterioradas. Não só lá, né? Mas em O muitas Pará hoje localidades do. enfrenta esse abandono. Essa nossa região, nós sempre vivemos um isolamento muito grande por conta dessa falta de conseguir ter trafegabilidade para lá, de ter uma logística que mantenha. Isso tudo implica no município. Implica Uhum. lá na vida de todo mundo, no Sim, custo de vida, né? Que o transporte eu acho que é uma das principais problemas que nós temos lá. É certo. dificuldade. E através da embarcação, são quantos dias? Embarcação, eu acredito que para Manaus é uns 4 dias de viagem. Até Santarém, uns 3 dias até Santarém, depois você já pega a Tá, e Oriximiná. com todas essas dificuldades para chegar em Oriximiná, né? Então, apresenta pra gente as belezas de Oriximiná. Ah, O que que sim. nós temos para fazer em Oriximiná? Ah, Oriximiná tem muita natureza, é muito diversificado. Oriximiná é o terceiro maior município do Brasil. Então, é muito diversificado. Você tem na época do inverno, porque na época do verão, nós temos praias, várias praias lá. Qual é a mais conhecida, Praia do assim, mais procurada? Caipuru, Praia do Iripichi, que é o ponto assim no fim de semana, tem um movimento maior. São as praias. E tem o ecoturismo, principalmente também o turismo da pesca esportiva, ainda é Interessante. muito preservado, é um município que tem uma área preservada muito boa, tá? Nós temos assim, por exemplo, numa comunidade que é Cachoeira Porteira, é um distrito, eu acho que bem. Você tem várias pousadas destinadas em que as próprias pessoas da comunidade administram uma pousada que fazem o turismo da pesca esportiva. Então, muita gente vem de São Paulo a pesca Ah, esportiva legal. porque é muito preservado, é uma área preservada da natureza, você ainda consegue uma pesca boa de animais, de peixes bons, né? Então, essa é uma área que está ainda um pouco divulgada, mas você tem um leque muito grande. É a culinária. Então, o peixe é o É o principal principal. Qual lá. é O o nosso peixe? peixe, nós temos o tambaqui, o pirarucu, sim, os peixes mais procurados, é uma maravilha. Ah, com certeza, né? Um peixinho sempre é um Sim. peixinho. É, Hércules, com questão à atividade econômica na cidade, qual é o principal? Oriximiná, ela existe no município, não fica dentro da sede do município. Uhum, É um projeto de exploração do minério, da bauxita. A mineração Rio do Norte, ela é, gera um grande volume de emprego, tá? Não só para Oriximiná, como para municípios vizinhos também, tá? Essa exploração da bauxita, ela já acontece, eu acredito que desde 1970 ou 70, desde 1970, e ela se expande até para os municípios vizinhos. Então, uma boa parte da geração de emprego e renda vem de lá. E uhum. o resto, uma boa parte é do município mesmo. Nós temos o município emprega muito, mas é muito dependente dessa exploração da bauxita. E isso é uma preocupante nossa, porque um momento isso vai acabar. E você ter uma matriz econômica baseada que vai acabar, já prevê que lá na frente nós vamos ter dificuldades muito maiores. Nós já estamos enfrentando isso com a divisão, outros municípios já estão explorando, os municípios vizinhos já estão explorando, já está sendo explorado de lá, Aham. então Oriximiná está diminuindo cada vez mais a receita. E a cidade continua crescendo, a cidade expandindo. Então, a gente tem essa matriz econômica baseada principalmente no CEFEM, que é o repasse Aham. da bauxita, e os impostos que acompanham, né? O resto é a criação de gado. O mais divulgado, o mais assim disseminado no município são pequenos criadores. Nós não temos Aham. grandes criadores assim como nós temos no sul do Pará, mas nós temos pequenos, quase todas, mas é uma forma de subsistência.
Tá. Agora, você mais cedo me comentou comigo, né, a respeito da questão cultural. Tem muitos Isso, indígenas, quilombolas, né? isso. Você pode falar um pouquinho pra gente como é essa questão cultural dentro do município? O Oriximiná é muito característico, isso é muito bom, porque nós temos assim, como é um município muito grande, nós temos uma área indígena muito grande. Nós temos em torno de 28 aldeias. Eu acredito que hoje ainda sejam 28 aldeias identificadas e acompanhadas. E depois das aldeias indígenas, nós temos próximo das aldeias indígenas áreas quilombolas, que também é uma comunidade muito grande, são muitos quilombolas. Aí você vem mudando características da população de Oriximiná. Você tem indígenas, você tem quilombolas, você tem pessoas descendentes do Nordeste que migraram para Oriximiná há anos atrás, incentivados pelo próprio governo, para ir lá, para plantar. E tem agora muitos do Sul que estão já localizaram Aham. Oriximiná para investimentos também no agronegócio, em pecuária, nem tanto em pecuária. Hoje está se começando um pouco uma cultura da, não é, é da lavoura. Sim. Plantações muito pequenas, mas estão começando uma cultura da lavoura também. A produção de grãos. Interessante. Agora a gente saindo um pouquinho, a gente acabou de conhecer um pouquinho de Oriximiná, né? Saindo um pouco dessa do conhecimento do município, eu queria saber sobre o Hércules agora com relação à política, né? Como começou a sua vida pública, principalmente com relação à política? Se teve alguma inspiração? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Sim, a inspiração, a nossa família, meu pai foi vice-prefeito e foi prefeito de Qual Oriximiná. foi o período, Foi você no lembra? período, ele foi prefeito de 89 a 92. Foi logo que mudou a Constituição. Aham. Então era um início o município estava o Brasil estava se adaptando à nova Constituição de 88. Então ele foi prefeito e eu era muito jovem, mas eu sempre acompanhava ele, observava muito aquele como é que funciona a política, né? Acabei vindo para Belém, como já Uhum. morava aqui, me formei em direito e depois fui trabalhar. Trabalhei na Assembleia Legislativa, deputado Haroldo Tavares, depois trabalhei no governo do estado e me especializei na parte da gestão pública. Ou seja, você Justamente sempre estava já envolvido, né? envolvido, acompanhando, porque é assim, quanto mais você via, você dizia assim, poxa, mas isso se aplica lá no meu município, isso aqui dá para melhorar lá, porque ainda existia, hoje não, hoje tem as redes sociais, mas existia uma distância muito grande. Você só ia a Oriximiná Nas nas férias. férias, e você olhava como funcionava e via as coisas acontecendo aqui. E pela distância, a gente não ficava sempre, puxa, mas dá para aplicar lá, dá para melhorar isso, dá para melhorar a vida da população com isso. Principalmente quando eu me preocupo muito em renda, em manter a pessoa lá ter a sua próprio sustento, ter a sua própria forma de ganhar dinheiro, Uhum. sua forma de sobreviver, independente de qualquer ato, hoje ou programa social, político. Certo. Então você teve seu pai como inspiração, Isso, começou a trabalhar, teve esse convívio na vida pública, né? isso, E aí, não, pera lá, eu vou usar esse mecanismo aqui, o meu trabalho, para isso. ajudar o meu município, né? O É, meu município de onde eu nasci, né? Então, interessante, muito bem, Hércules. Então, continuando falando da política, né? É, agora, com relação à frente ao PL, você é presidente do partido, né? Em isso. Oriximiná. Hoje eu estou à frente do Hoje PL. você está à frente do PL. Tá, então, desde quando? Qual foi o tempo, assim, que você No está... início deste ano, o deputado Joaquim nos convidou para gerenciar o PL. O Uhum, deputado, quando ele assumiu o PL aham, estadual, e ele convidou, disse que tinha essa política e foi assim muito bom, porque a proposta dele é justamente levar, divulgar o partido, divulgar a ideia do PL, uhum, divulgar os ideais do PL, os princípios, né?
E quando conversamos, ele disse assim, olha, a gente tem que aumentar a participação nos municípios, aumentar e trazer, porque o grande mal da política hoje é o descrédito. A população realmente está muito preocupada, está desacreditada na política. E isso só contribui para que os péssimos políticos, os maus políticos, se perpetuem, fiquem aí. Se a gente não for à busca, convencer, vamos lá, vamos, se você quer mudar, vamos lá, vamos mudar. E eu encontrei isso no PL. E o Joaquim tem mostrado, o deputado Joaquim tem mostrado isso para a gente, assim, tem dado todo o suporte lá no município, tem Espaço, né, para espaço, dialogar, é exato, a articular. gente consegue conversar mensalmente, até às vezes eu consigo, ligo para ele, ou então a gente, o gabinete aqui, a sede do PL, tem sempre alguém para atender a gente quando tem uma dúvida, tem alguma coisa. Inclusive a criação, né, desse Esse espaço espaço aqui. já é uma demonstração que todos os diretórios têm acesso hoje a ter uma forma de se comunicar, Da voz, da né? voz. Certo. Então, conta um pouquinho pra gente a respeito do seu trabalho à frente do PL, lá dentro do município. De Sim, que forma você trabalha? a gente tem procurado as pessoas, principalmente pessoas que a gente sabe que defendem os direitos da família, os mesmos princípios que o PL defende. Que o pessoal fala assim, ah, tá muito parado. Não, porque as pessoas não se manifestavam. E nós chegamos a um ponto que, se você não convencer as pessoas a se manifestarem, fica realmente parecendo que o outro lado, aquela é realmente o principal, não é? Muita gente defende, e essa, a busca do PL, lá o que a gente tem feito é isso. Não, vamos lá, vamos filiar. Se você discorda do que está acontecendo, não basta apenas discordar. Vamos lá, vamos lutar. Vem filiar com a gente. Se você não quer ser candidato, os políticos não vai mudar. Não, vamos lá. Se não vai mudar se nós não fizermos nada. E não vai mudar e vai sempre se perpetuar as pessoas que estão aí dominando, aplicando essa política que massacra o povo. Massacra mesmo, massacra o empresário, massacra o trabalhador, que no final o grande prejudicado é o trabalhador, porque é lá que vai gerar o desemprego. Porque na hora que o empresário não consegue gerar a renda, ele demite, ele para, Sim. ele demite, e no final é o trabalhador prejudicado. A grande preocupação é essa. Vamos, aí eu convido, vamos lá, vamos se manifestar, vamos lá para o PL, eu te mostro. Olha, o partido defende isso. Não é pessoas, é o partido, ele defende isso, vai defender a família, né? E essa é Muitas. uma característica, né, do partido, é Isso, ouvir as pessoas, como você falou. Muita gente tinha medo de se manifestar, de dar opinião, de comentar determinados assuntos, e o Partido Liberal, ele proporciona isso, né? Ele ouve. É, é um partido que mais cresce, né? isso, Questão das mulheres ganharam voz, né? isso. Muitas mulheres filiadas, muitas mulheres vindo candidatas, pré-candidatas, que já são deputadas federais, estaduais, vereadoras, né? Então, é um leque, assim, muito grande que o PL abrange, né? Em questão da inclusão, né? Que a gente vê, era algo que a gente não ouvia muito discutir, né? Dialogar. Então, é interessante, é uma das questões, né? Que o PL abre esse leque, abre um espaço para ouvir, para conversar, dialogar, né? Então, eu acho interessante e lhe parabenizo por esse trabalho à Obrigado. frente no município. Eu acredito que uma boa parte do sucesso desse crescimento do PL é justamente isso. A bandeira do PL é defender a família. Sim, E a base, praticamente quem segura a família, quem está ali, é a esposa, é a mulher, que não era valorizada, não era ouvida. E hoje o PL leva essa mulher. Ela pode ser muito bem a mãe de família, mas ela também gerencia, ela pode ser a política, ela pode ser a que administra muito bem. Que geralmente elas administram muito melhor que os homens, né? Elas administram muito melhores que os homens, frente à gestão financeira da coisa, né? Que sentem ali, elas conhecem a família. E eu acho assim que o PL criou essa característica e levou essa voz para essas mulheres, para o movimento, para as mulheres em si.
Lá em Oriximiná, com relação a filiados, tem uma grande quantidade assim de Olha, mulheres? nós pegamos o partido, já tinha um número de filiados. Inclusive, quando nós fizemos a composição, que nós mandamos da grupo, a minha vice-presidente é uma mulher que já vai ser a presidente do PL Mulher, que estamos instalando Ah, lá, legal. né? Então, ela é uma mulher, uma moça muito, assim, que gosta, participativa, que gosta de comunidade, que gosta de estar em reuniões, e ela é fantástica. Agora, quem quiser se filiar, como é que Sim, faz? nós vamos Tem ter alguma data, algum prazo tem. para fazer? Inclusive, o deputado Joaquim entrou em contato, isso é legal, porque é muito bom que ele incentivou que a gente fizesse um movimento de filiação, Ah, legal. tá? No Pará todo está Sim, acontecendo sim. isso, e é o Filia. Nós vamos fazer o Filia no dia 16 de julho, está tendo uma feira agropecuária no dia 16 de julho, nós vamos estar com o stand do PL lá, fazendo a filiação, e aí eu já convido a todos que forem a Oriximiná, vamos a Oriximiná, dia 16 de julho. Vai estar presente o deputado Joaquim Passarinho, o deputado Éder Ah, Mauro, outros legal. deputados, o deputado Nil já confirmou também presença. É oportunidade de conversar, porque todo mundo fala, muitas pessoas conhecem de televisão, conhecem das redes sociais, é oportunidade de conversar, trocar uma ideia com o seu deputado e ver realmente que são essas pessoas que estão à frente do PL. O que elas Uhum. defendem? Tá, essa filiação vai ser durante o período da Nós vamos feira ter, nós vamos, ou tem um dia, começa 16 e começa termina 16 até o dia 19, que dia é o 19? encerramento da feira. Aí o Então nós stand vamos vai estar estar com lá o montado. stand do PL lá disponível, com os programas do PL, a filiação, um grupo filiando, mas o movimento da abertura é no dia 16. Ah, então fica aí o convite, Fica o né? convite para todos. Vamos lá na Convite Feira para Agropecuária de conhecer, Oriximiná. conhecer o município, conhecer a feira Isso, e aproveitar para se filiar, né? exato. Para filia. Seu Hércules, então, para a gente falar um pouquinho da questão das bandeiras, né? Você falou que a sua principal bandeira é a pecuária, né? A agricultura. Fala um Isso. pouquinho para a gente dessa sua bandeira, principalmente com relação à agricultura familiar, né? Exatamente. A gente, é assim, eu tenho a ideia de que você tem que manter uma renda para a pessoa. E a agricultura familiar, ela é fundamental, ela é fantástica nisso. Se você investir numa assistência que a pessoa consiga se sustentar lá na sua propriedade, é ótimo. Ele sabe em que gastar, se você precisa muitas das vezes, tem muita gente que tem interesse, tem muita gente que tem pequenas propriedades, que tem condições. E existem mecanismos, hoje existem mecanismos que o poder público, ele não precisa dar nada, ele precisa apenas orientar e garantir a compra ou garantir o transporte. É o grande problema da nossa trafegabilidade. Muita gente produz. Lá em Oriximiná nós temos uma BR, que é a continuação da BR-163, é uma parte da BR-163, que está totalmente, e é onde é a maior produção. E não tem trafegabilidade. Muita gente produz, perde toda a sua produção. É esse suporte que eu acho que a gente tem, a nossa bandeira é dar apoio para essas pessoas, dar apoio para que elas já produzem, muitos dos quais já produzem, outros precisam de um pouco mais de assistência, porque eles pegam o pouco dinheiro que tem numa tentativa de produzir, mas se eles não tiverem uma orientação, às vezes eles não conseguem e perdem esse pouco dinheiro. Aí eles ficam vulneráveis ali àquela assédio, que acabam sendo assediados para ficar naquelas bolsas, aquelas questões. As bolsas são necessárias para as pessoas mais carentes, mas também a gente tem que incentivar que a pessoa saia, que ela galgue sonhos maiores, que ela cresça. Com relação à agricultura familiar, né? Qual é o alimento que se produz, que é de grande proporção, né? Para essa de produção? É a mandioca? É o cacau? Qual é? A Oriximiná hoje ainda tem a produção da farinha, né? Que farinha de mandioca ainda é muito grande, é a mais difundida, até porque historicamente ela é a mais antiga, né? Mas já começa a ser feito o plantio do cacau lá, alguns projetos começaram a ser implantados lá com relação a cacau, tá?
ainda muito novo, mas como a gente vê, se você tiver assistência, já é uma possibilidade de matriz econômica lá na frente. O cacau valorizou, deu uma desvalorizada, mas vai ser sempre um produto que vai gerar Sim. uma renda, e é uma renda é, limpa, como a gente diz, ambientalmente, o cacau é o melhor produto que tem na região, né? É o melhor investimento, Sim. porque ele é até usado como reflorestamento. Então, essa questão do cacau é boa, mas ainda se explora muito a farinha e depois vem a pecuária de subsistência, como eu digo. Como é que faz para participar, para entrar nesse programa da agricultura familiar, por exemplo, pela prefeitura? O agricultor, como é que ele faz? Tem esse acesso para oferecer o produto dele? Hoje é diferenciada a venda para os órgãos públicos. Eles têm Aham. uma facilidade. Ou quem é da agricultura familiar, ele consegue, através da Emater, ele consegue uma certidão de agricultor familiar. E as prefeituras têm essa liberdade. Essa é uma das coisas que a gente Hum, luta muito, porque é diferenciado. O processo de compra da agricultura familiar é diferenciado, com muito menos burocracia. Às vezes, se você garantir a compra daquele produto, você está garantindo uma qualidade de vida do produtor lá na área dele, lá na terra dele mesmo. valorizando o produto da terra, né? Valorizando o produto da terra, que muitas vezes você deixa de comprar um produto muito mais saudável, até mesmo, Uhum. para comprar industrializado que veio de outras regiões do Brasil. Mas aí tem alguém produzindo ali. Você vai comprar um produto enlatado que foi elaborado em outras regiões do Brasil, E quando você esses tem o produtor produtos, lá. e esses produtos vão para a merenda escolar, né? Se Então, tu for, oferecer um produto de qualidade para as crianças é muito melhor, né? é um projeto, uma coisa que nós lutamos muito um tempo atrás, foi justamente isso, incentivar o máximo a produção do pequeno produtor Uhum. ali e que ele forneça para a merenda escolar. Não tem nada melhor do que você ter a certeza de que você tem o comprador. Então, o município absorveria isso e usaria na merenda escolar. Você estaria, ao mesmo tempo, atuando numa geração de renda lá no local e dando um alimento de qualidade para os nossos Com alunos lá. certeza. Seu Hércules, a sua família, como trabalha, né? Seus pais, eles plantavam o quê? Vocês, como os filhos, deram sequência nessa plantação, Sim. nesse trabalho dos pais Nós, de vocês? nós não trabalhamos com lavoura, nós trabalhamos com pecuária, né? Pecuária, né? Todos os filhos são formados. Na verdade, um só que é do ramo, que é veterinário, o outro é Hum, advogado, tem juiz, tem médico, sim, tudo. Mas todos têm uma paixão pela terra. Isso é uma característica da família. Nós temos uma paixão pela terra, uma paixão pela produção, em trabalhar e produzir. e Então, defender, e né? defender, e defender. E assim, o meu pai hoje está com 85 anos, mas é uma pessoa apaixonada que todo dia pensa Certeza que em ele tá ali produzir. trabalhando todo dia, né? Todo dia pensa numa forma de produzir mais, de gerar renda, de crescer. Certo. A gente fala muito em plantação, né? Mas e a questão do gado? É forte no município a comercialização de carne? Nós não temos na região frigoríficos grandes para Uhum. exportação. A nossa produção ainda é pequena. No município, assim, nós não temos como o sul do Pará, grandes produtores, tudo. E uma boa parte do nosso produto é vendido para o município, para Manaus, para alimentação, ou ali mesmo. Agora, nós produzimos os bezerros, uma boa parte é enviado para confinamentos no Mato Grosso. Então, a gente produz o bezerro que vão ser confinados lá no Mato Grosso para produção. Como não temos essa produção de grãos próximos de Oriximiná, acaba encarecendo a ração. Então, essa parte de finalização do produto fica mais para a região do Centro-Oeste que faz os confinamentos. Nós não temos confinamentos em Oriximiná. Nós não temos confinamentos nem na região do Oeste do Pará. Então, agora que está se expandindo, e e a hora que isso tal, acredito que isso vai chegar, porque já está em Santarém, começando um movimento maior, pensando em confinar, porque a nova forma de criar gado é confinando.
para finalizar o gado, é confinando com grãos. Certo. A gente está falando aqui de plantações, de gado, alimentação, né? E hoje, a mesa do brasileiro tá bem difícil ter o básico, né? Exato. Por conta desse elevado aumento, né? Teve esse aumento no básico da alimentação. O que que o senhor tem para falar ali, vivendo com plantações, com gado, com a criação, né? O que que o senhor tem para dizer para a gente a respeito dessa situação que o Brasil vem vivendo? O Brasil vive um momento assim que produzir virou crime. Então, o produtor rural hoje, ele está cada vez mais, por incrível que pareça, foi o agronegócio que segurou o Brasil na época da pandemia, mas é o mais penalizado hoje. Desvalorizado, né? Desvalorizado, penalizado, perseguido. O estado do Pará vem fazendo assim verdadeiras atrocidades em pessoas que estão ali há 10, 20, 50 anos no mesmo lugar e de repente se cria uma reserva e vai lá e manda que todo mundo tenha que sair sem indenizar, sem discutir, sem ao menos dar uma explicação correta. Simplesmente chegar, você tem que sair. E isso vai refletir, sabe aonde? Na queda da produção. Isso vai refletir lá na prateleira, lá onde não vai chegar comida. Isso eu Quem não sofre sei. somos nós, No né? final, é a população mais carente que vai sofrer, vai se alimentar cada vez menos e pior, porque não vai ter produto. Hoje o mundo luta, o Brasil é o celeiro para alimentar o mundo. Então, como que nós vamos fazer se essa produção, se esse agro para? Se esse agro diminui, eu não digo nem para, mas se ele diminui, a produção vai acabar, vai diminuir. Isso vai atingir o mais pobre. É diretamente nele que vai faltar o feijão, vai encarecer. Ele não vai ter condições. Certo. E isso é uma das questões, né? O PL levanta, abraça os produtores rurais, né? Isso. Tem um trabalho bem bacana, assim, a gente vê políticos, né? Os deputados sempre batendo nessa tecla, levantando essa bandeira, porque o produtor rural é a base de tudo, né? Além do alimento, isso dá liberdade. O PL é o partido da liberdade. Ele te dá liberdade financeira. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de liberdade. Liberdade e produzir. E você tem ali a contrapartida, que é a Produzir com produção. qualidade, Produzir com né? qualidade. Hoje, a nossa produção é a mais limpa que tem. Hoje nós somos a carne, a própria lavoura é muito boa, a produção, a soja, o milho. Nós damos aula em tecnologia de como produzir com sustentabilidade, como produzir com qualidade. O Brasil dá aula na plantação de soja no mundo inteiro. Certo. Agora, para a gente finalizar o nosso bate-papo, né? Vamos falar de novo, do Brasil, do estado do Pará também, né? Diante de tantos descasos, promessas, como vamos ganhar picanha, desde para os escândalos, né? Como o caso do INSS, entre muitos outros, que se a gente for pontuar aqui, nós vamos Nossa. até Uhum. deixa pra gente uma mensagem de esperança, né? Tanto para o estado do Pará, incluindo, claro, especificamente o seu município, Oriximiná, uma mensagem para o estado no geral e para o Brasil. Qual é a mensagem que você, como presidente do partido em Oriximiná, deixa para as pessoas, tanto para o Pará quanto para o Brasil? Olha, a mensagem não pode ser outra, a não sei. Não vamos desistir do nosso país. Acorda Pará, Acorda Pará, acorda acorda Brasil. Brasil. Não vamos desistir, vamos nos movimentar. Não tem como desistir, tá? O descrédito existe, mas existe muito mais pessoas boas, boas mesmo. Venha conhecer, venha lutar pelo seu país. Sim, é isso mesmo. Então a gente precisa. Esse é o ano, né? É o ano que vai ter promessas milagreiras que nunca vão ser cumpridas, que a gente sabe. Então é a hora do eleitor sentar,
analisar, Analisar. tá? Promessas vão ter muitas. Todo ano de campanha tem as promessas mais absurdas do mundo. Quem está aí hoje já fez promessas há quantos anos? Quantos mandatos vem fazendo promessas? E por que E que as você... mesmas promessas, As mesmas né? promessas. E por que que você continua cada vez piorando? E apostando na promessa de quem cada vez te piora a vida? Não tem sentido. Não tem sentido você acreditar hoje numa promessa de quem te prometeu 30 anos atrás, 20 anos atrás. E não melhorou Não nada. melhorou. Só piorou. É verdade. Então, seu Hércules, eu lhe agradeço, né, Oi, eu que agradeço. por esse bate-papo, por esse esclarecimento, por mostrar um pouquinho, apresentar, né, o município de Oriximiná. Mas eu quero aqui mais uma vez, seu Hércules, bora lá, reforçar para a galera. Dia 16 de julho, Na Feira Agropecuária de Oriximiná, vamos lá. filiação. Filia PL, vai estar presente o deputado Joaquim Passarinho, deputado Éder Mauro, deputado Caveira, todas as grandes lideranças do PL vão estar lá. É o momento para a gente conversar e ouvir e falar pessoalmente com eles e conhecer. Muito bem, então é de 16 ao Ao 19. ao dia 19, em Oriximiná, vamos ter o Felice, né? Isso. Então é a oportunidade de você conhecer um pouquinho sobre o Partido Liberal, conhecer um pouquinho as autoridades, os líderes políticos que estarão lá presente, inclusive o nosso presidente do partido, que vai estar lá Prazer receber todos. recebendo vocês, aproveitar para comer um peixinho, conhecer a Opa, feira, poxa. né? E Comer um aproveitar peixe. e fazer a sua filiação. Exatamente. Então, gente, é isso. Mais uma vez eu agradeço a presença do Hércules, tá? Muito Seu obrigado. Hércules, o espaço está aqui sempre aberto, você pode vir para anunciar, falar um pouquinho do seu trabalho, trazer agendas, né? E é isso, gente. Mais uma vez, nós estamos aqui e até a próxima. Até mais.